Graças a paz, amém, queridos? Bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Quero nesta manhã estar trazendo algo da parte de Deus para as vossas vidas. Queria compartilhar com os irmãos nesta manhã de um texto bíblico bastante conhecido, relatado pelos servos do Senhor no livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Observando as Sagradas Escrituras, podemos tirar algo de proveito para nossas vidas. E nesta manhã eu queria compartilhar com os irmãos essa mensagem para a glória do nome do Senhor. No livro de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29, a palavra do Senhor vai nos dizer: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém? Olha que coisa linda. Quando nós pegamos o texto bíblico e analisamos e comparamos com os outros textos sinóticos, nós analisamos que a similaridade do que foi falado traz para nós uma essência de que a verdade relatada pelos apóstolos, elas se igualam em tempos distantes, diferenciados, mas com a mesma veracidade, com o mesmo propósito, com o mesmo intuito e com a realidade sendo exposta por bocas de mais de uma pessoa, ao qual relataram o mesmo episódio. Então, quando nós entendemos aqui, nós podemos entender que eles estavam na sinagoga, estava Jesus com os seus discípulos, em especial ali com Simão, com André, com Tiago e João, que eram aqueles que estavam mais presentes, que andavam mais ao lado do Senhor Jesus em certas ocasiões. E podemos entender que Pedro estava com um problema dentro do seu lar, dentro da sua casa, mas estava só servindo ao Senhor, seguindo a Jesus. O problema não lhe impediu de acompanhar ao Senhor. O problema não lhe impediu de ir ouvir aquilo que o Senhor tinha para anunciar. E muitas vezes nós nos prendemos e deixamos de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos anunciar por causa de algum problema, de alguma situação que está dentro da nossa casa ou na nossa vida, que chegou diante de nós e nos impede de ir à presença do Senhor, de ouvir o que Ele tem para nos relatar, mesmo sabendo que dele está a resposta muitas vezes para a nossa vida, para a nossa situação, para o nosso problema. Mas o que me chama a atenção é que eles, estando lá no templo com Jesus, Jesus passou o dia ensinando, Jesus passou o dia pregando a palavra, falando do reino, das boas aventuranças, daquilo que Deus tinha lhe ensinado, ele estava passando para o povo. E quando eles saem de lá, que eles vêm de caminho, Pedro, juntamente com os apóstolos, o direcionam a ir até a casa de Pedro. Pedro criou ali junto, ao ouvir Jesus falar, acrescentou na sua vida a fé, a esperança, e por conhecer ao Senhor, saber quem Ele era, saber o que Ele estava para fazer, ele entendeu que ele tinha solução para o problema dentro da sua casa. Talvez você ainda esteja preso, envolto a problemas dentro do teu lar, problemas que ainda não saíram do teu lar, porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, crescemos ali no momento de fé, entusiasmamos com alegria e sentimos aquela presença, aquele fervor, mas muitas vezes nós deixamos Jesus lá. Quando saímos do templo, quando vamos para a nossa casa, parece que nós fechamos a porta, trancamos Jesus ali no templo e vamos para o nosso lar, e quando chegamos lá, a história muda, a situação muda, porque o problema ainda permanece, a situação de choro ainda permanece, a dificuldade permanece, e parece que Jesus não tem prazer de nos acompanhar. É como se nós reservássemos Jesus somente para o templo.
Mas aqui Pedro nos ensina a levar Jesus para dentro da nossa casa. Quando levamos Jesus para a nossa casa, Jesus tem prazer em compartilhar conosco de todos os momentos. Dos momentos de alegria, dos momentos de dificuldade. Jesus tem prazer em que nós vamos ao templo para lhe ouvir, para ouvir aquilo que Ele tem para nos falar, mas também tem prazer de conhecer aquilo que eu estou passando, como estou vivenciando, ou como está a minha vida dentro do meu lar, a minha vida pessoal. Ele tem prazer em saber como eu estou por inteiro, por completo. Porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso pastor, e por ser o nosso pastor, Ele cuida das suas ovelhas, Ele tem prazer em cuidar das suas ovelhas. Então Pedro nos ensina que, levando Jesus para dentro da nossa casa, as situações que estão fora do lugar, Ele pode colocar no lugar. As situações que estão muitas vezes complicadas e que nós não temos condição de resolver, Jesus tem em suas mãos todo o poder. E o problema de Pedro era: a sua sogra estava, como diz a palavra, com febre, deitada com febre. Naquela época existia algumas febres na Palestina existentes, e entre elas existia a febre de Malta, que era acompanhada de anemia e debilidade do corpo. Existia a febre tifoide, que era uma febre intermitente, ou seja, ela cessava, ela voltava, ela ficava naquela ida e vinda. E a mais preocupante era a febre causada pela malária. A malária, ela vem de um mosquito e ela traz uma febre que é duradoura, uma febre que levava à morte. Então, o problema da sogra de Pedro era algo sério. Era uma febre que ele estava ardendo, como diz Lucas, ela estava ardendo em febre. O seu corpo estava esmorecido. As suas forças estavam perdidas, estava desanimada, estava sem força, sem vigor. Mas olhando as Escrituras, nós entendemos que ela estava deitada. Deitada é um tempo, é um momento temporário. Ela estava deitada por uma situação, ela estava parada por uma situação. Ela não estava deitada porque ela quisesse. Ela não estava deitada porque ela queria permanecer deitada. Ela não estava sem força porque ela queria ficar sem força. Ela estava desanimada não porque quisesse ficar desanimada, mas por algo que foi acometido e lhe impediu de trabalhar, de servir. Então eu entendo aqui que esta mulher estava num momento de fraqueza. Ela não era uma pessoa fraca, ela não era uma pessoa desanimada, ela não era uma pessoa inerte, ela não era uma pessoa que não tivesse vigor, mas ela estava em um momento, passando por um processo. E muitas vezes nós estamos desta forma. E muitas vezes por algo que nos acomete, por algo que chega em nossa vida, a gente às vezes perde o vigor, perde o ânimo, perde a força, o desejo de caminhar, o interesse pela oração, o interesse pela palavra, o interesse em ajudar, em servir, por causa de diversas situações. A situação dela, a febre dela era por causa de um mosquito que tinha lhe picado, que tinha lhe contaminado. E muitas vezes nós somos contaminados por uma palavra negativa, nós somos contaminados pelas portas que se fecham, nós somos contaminados por algo que nós não conseguimos, que não conquistamos, e muitas vezes desanimamos na caminhada, como se Jesus tivesse feito algo para conosco. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã que, assim como aquela mulher que estava num momento inerte, num momento sem força, desanimada, estava num processo que estava lhe levando à morte, e muitas vezes nós estamos sendo levados à morte espiritual. Muitas vezes estamos sendo levados à morte física e não conseguimos entender por que não conseguimos sair daquela situação. Mas como Pedro levou Jesus até a sua casa para uma situação que para eles era impossível de se resolver, mas aquele que tem em suas mãos, aleluia, todo o poder, e que para ele nada é impossível, para ele era possível resolver a situação.
Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Pode até parecer impossível para você de se realizar, pode ser para você até impossível de alguém que você deseja ser salvo. Talvez fosse até impossível aquela situação, aquele câncer, aquela enfermidade que chegou na sua vida. Talvez seja para você impossível aquela porta se abrir. Talvez para você seja impossível aquela faculdade ser alcançada. Talvez para você seja impossível, aleluia, o ventre se abrir para que gere uma criança. Talvez para você seja impossível de você chegar aos lugares que você sonhou, por muitas situações que são contrárias em nossas vidas. Mas eu quero te dizer nesta manhã que aquele que é o dono, aleluia, de todo o poder e que para ele não existe impossível, ele está te acompanhando e está indo ao teu encontro. Quando Jesus sai da sinagoga para a casa de Pedro, eles tomam a decisão de confiar em Jesus. Eles tomam a decisão de apresentar ao Senhor o problema ao qual estava dentro da casa de Pedro. Eles confiam no Senhor e lhe apresentam essa situação. Este é o momento de você apresentar ao Senhor qual é o problema, qual é a situação, qual é a dificuldade que está lhe impedindo de caminhar. Este é o momento de você apresentar a Ele que tem o poder, para você apresentar a Ele que pode todas as coisas. Qual é a situação que está lhe impedindo de orar? Qual é a situação que está tomando conta do seu ser, que está tirando as suas forças? Como diz Isaías, lá no seu livro, no capítulo 40, Isaías vai nos trazer uma palavra de ânimo. Ele vai nos dizer da seguinte forma: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que coisa linda! Você levou para dentro da sua casa alguém que não se cansa. Você levou para dentro da sua casa alguém que tem um vigor dentro do seu ser, que é como uma fonte que jorra diariamente. E esta fonte, este poder, ele tem em suas mãos para passar para cada um de nós. E apenas um toque seu renova todo o nosso ser, renova todo o nosso ânimo. Mas muitas vezes nos achamos incapazes, aleluia, de ser visto pelo Senhor. Mas lá no livro de Mateus, quando Jesus chega na casa de Pedro, a primeira coisa que ele faz é ver a situação daquela mulher. Ele vê que ela está em um estado totalmente sem força, de desânimo, ali totalmente fragilizada, que ela não teria condições de se erguer, mas Ele, aleluia, é aquele que nos ergue. Ele é aquele que nos diz: não tema, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Ele é aquele que nos dá a mão, e a sua destra fiel é quem nos levantará. E Jesus, ao ver aquela situação e o clamor daqueles homens de rogar a Ele em favor daquela mulher, Ele vai ao encontro dela, e ao chegar ao seu encontro, diz a palavra do Senhor que Jesus, chegando a ela, ou seja, alcançando a ela, Jesus pode alcançar essa situação ao qual você está passando. Jesus tem todo o poder em suas mãos para mudar esse quadro, essa situação. Simplesmente confia nele, porque os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem diante das dificuldades, permanece diante das adversidades, permanece diante das lutas. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele que o mais Ele fará em teu favor. E eles apresentam ao Senhor aquela situação, e Jesus, chegando-se a ela, Ele toma ela pela mão. Olha o que Jesus está fazendo contigo nesta manhã.
Ele está te dando a mão, a sua destra fiel, para te erguer, para te levantar, para te renovar, para te fortalecer, para que você possa novamente estar de pé, diante dessa dificuldade, diante dessa luta, diante desse problema que te alcançou, mas o Senhor está dizendo, olha, eu sou contigo, não desanima, persevera, esforça-te, tem de bom ânimo, a destra fiel do Senhor nesta manhã está te erguendo para uma nova história, para um novo propósito, para um novo caminhar. O Senhor está abrindo um novo caminho para você, um caminho de esperança, um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho de felicidade. Então, assim como a sogra de Pedro foi alcançada pela mão fiel do Senhor, pela destra fiel do Senhor, Ele está estendendo para ti nesta manhã a sua destra fiel e está te levantando, te erguendo, te dando força e vigor para que você possa caminhar diante dessa situação, para que você possa se colocar de pé novamente na sua presença, porque assim que ele toca naquela mulher, a Bíblia diz que a febre dela vai embora. Aleluia! Nesta manhã eu quero profetizar na tua vida e dizer que a mão do Senhor potente e poderosa vai alcançar a você e vai lançar fora todo esse problema, toda essa falta de fé, toda essa falta de vigor, de ânimo, para que você comece uma nova história juntamente com Ele, porque aquele que iniciou a boa obra vai aperfeiçoar na tua vida, e a Bíblia diz que a febre a deixou e ela se levantou e serviu ao Senhor e àqueles que ali estavam. Olha que coisa linda, hoje é manhã do Senhor te erguer para você servir, para você, aleluia, apresentar a Ele a tua gratidão pela força, pelo vigor que Ele colocou dentro do teu ser. E Jesus tem sempre um propósito a realizar, o propósito de levantar a